Imagina a seguinte situação, você está fazendo um projeto no InDesign para uma marca, para uma empresa, e toda vez que o nome da empresa aparecer no documento ou no texto, você gostaria de formatar esse texto com uma cor específica, sei lá, vermelho. Ou toda vez que você escrever uma palavra, um termo em inglês, você quer que esse termo seja formatado em itálico. É possível fazer isso, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, e a gente vai usar estilos de caractere, estilos de parágrafo e estilos grep para a gente formatar partes específicas do nosso texto automaticamente e sempre que elas aparecerem. Eu já falei sobre estilos grep aqui no canal, eu vou deixar o vídeo linkado aqui no card, aqui embaixo na descrição também, mas é um vídeo bem mais extenso, bem mais longo, que trata uma dúvida muito específica de um usuário aqui do canal, e eu resolvi fazer esse aqui para te mostrar de jeito mais simples e mais prático como é que você consegue automatizar o processo de formatação de textos específicos dentro do seu projeto do InDesign. Antes de partir para a dica, eu gostaria de te convidar a conhecer o meu curso de InDesign lá no Clube do Design Pro, para você aprender tudo o que você precisa sobre o InDesign para você criar os seus próprios projetos de design editorial, livros, revistas, panfletos, jornais, o que mais você quiser. O link está aqui na descrição e para você garantir a sua matrícula, eu vou deixar um cupom de desconto para você aprender comigo como fazer o InDesign trabalhar para você e parar de perder tempo nos seus projetos de diagramação. Essencialmente, o que eu vou fazer aqui é escrever uma palavra, eu vou usar Clube do Design como referência, só para você entender o conceito. E o que eu quero fazer é que toda vez que a palavra ou termo Clube do Design aparecer, eu gostaria que ele fosse formatado de um jeito específico, seja negrito, itálico, você vai ver que é bem fácil a gente determinar isso. Depois de escrever a palavra, na verdade eu não preciso escrever ela, eu coloquei aqui só para você acompanhar, a gente precisa ter em mente que a gente vai precisar de 3 coisas. O primeiro, um estilo de caractere, que é um conjunto de formatações para formatar palavras específicas. Um estilo de parágrafo, que também é um conjunto de formatações, mas que vai formatar um bloco de texto inteiro ou um parágrafo inteiro no nosso projeto. E a gente precisa de um estilo grep, que nada mais é do que um conjunto de instruções para dizer para o InDesign o que ele vai formatar e como ele vai formatar. Eu vou criar um novo documento em branco para que você entenda nos mínimos detalhes, passo a passo, como é que você chega nesse resultado que eu vou te mostrar aqui agora, nesse exemplo. Olha, eu já tenho aqui nesse documento um estilo de parágrafo que se chama corpo de texto e ele está sendo usado agora, deixa eu selecionar todo mundo aqui, ó. Ele está sendo usado para formatar todo esse bloco de texto aqui. Como ele é um estilo de parágrafo, ele formata todo o bloco de texto, onde ele encontrar ali o primeiro enter, ele vai formatar esse bloco de texto inteiro. Depois, eu tenho nesse mesmo documento um outro estilo, que é um estilo de caractere, que se chama cor principal. E ele serve basicamente para pintar qualquer texto com a cor amarela. Nesse caso, eu selecionei Clube do Design e pintei de amarelo, mas não é isso que eu quero. Eu quero que isso aconteça automaticamente. Então, eu vou pintar aqui esse outro textinho de amarelo para você ver a mágica acontecer. Eu vou colocar aqui a cor principal. Então, eu tenho esses 2 estilos já prontos e olha o que a gente vai fazer. Eu vou abrir o painel de parágrafos e vou dar 2 cliques para editar o estilo de parágrafo corpo de texto, que é o mesmo que está formatando esse texto aqui. 2 cliques aqui do lado. Depois, eu venho aqui em estilos grep, que é onde eu vou criar o meu estilo de formatação, e vou clicar na opção Novo Estilo de grep. Em seguida, ele vai me dar essa caixinha aqui em cima, onde eu posso selecionar aplicar um estilo específico. Nesse caso, eu quero que ele aplique o estilo cor principal, que é o estilo de caractere que eu tenho ali. E aqui eu posso indicar para ele em qual texto ele vai aplicar essa formatação. No meu caso, eu quero que ele aplique essa formatação na palavra Clube do Design. Então, eu posso apagar qualquer coisa que eu tenho aqui dentro e posso escrever Clube do Design. A partir do momento que eu clicar aqui fora e marcar aqui a caixinha visualizar, ele já vai formatar ali o Clube do Design de amarelo. Assim, sempre que eu escrever Clube do Design e esse texto, é óbvio, estiver formatado com o estilo de parágrafo corpo de texto, ele vai pintar de amarelo. Parece complicado, mas esquenta, a gente vai fazer do zero para você entender passo a passo. Eu vou criar um novo documento vazio no InDesign, novo documento, e em seguida eu vou clicar aqui para criar com as pré-definições de impressão mesmo, não vou me preocupar com nenhum tipo de configuração. O importante para a gente é a gente ter um documento em branco. Dentro do meu documento, eu vou abrir uma caixa de texto qualquer, simplesmente pressionar a letra T para pegar a ferramenta de texto, e eu clico e arrasto para abrir um bloquinho de texto. Vou clicar com o botão direito e selecionar a opção Preencher contexto de espaço reservado,
só para ele colocar um texto de exemplo ali, e a gente já tem a nossa formatação aqui já pré-pronta. Sempre que você cria um novo documento no InDesign e começa a escrever algum texto, ele automaticamente já te entrega alguns estilos que já vêm prontos. Por exemplo, se você abrir aqui o estilo de parágrafo, que é esse painel aqui, e se ele não estiver disponível para você, você pode clicar no menu Janela, e aí você vem aqui em Estilos, e aqui você abre o painel Estilo de Parágrafo. É esse atalho F11, e você encontra essa janela mais ou menos assim. E você observa que quando você digita um texto, abre uma caixa de texto, ele já vai formatar esse bloco de texto com um estilo de parágrafo chamado parágrafo básico. Esse estilo carrega a formatação padrão do texto, ou seja, essa fonte aqui, que é a fonte Minion Pro, com a formatação regular, com o tamanho 12. Então, esse estilo aqui é a formatação básica dos documentos do InDesign. Se você quiser mudar a aparência do texto, eu recomendo que você sempre, do texto padrão nesse caso, eu recomendo que você venha aqui no estilo de parágrafo básico, dê 2 cliques nele e faça a modificação diretamente nele. Porque assim, você consegue formatar todo o novo texto que você colocar no seu documento que você acabou de criar. Se eu vir aqui, por exemplo, em formatos básicos de caractere e mudar a fonte aqui para uma fonte qualquer, que é a Montserrat, por exemplo, como o meu painel visualizar já está habilitado, ele já vai me dar ali a formatação Montserrat. Mas eu não vou fazer isso por enquanto, eu vou cancelar aqui, e a única coisa que eu vou fazer de diferente, eu não vou nem editar o estilo, eu vou fazer como todo mundo faz, que é o que a maioria dos usuários, principalmente os mais iniciantes, fazem, né? Eles aumentam aqui a caixinha de texto, e ao invés de editar o estilo, eles fazem isso aqui, eles vêm aqui, selecionam o texto, e aí vem aqui no painel de parágrafo diretamente, e aumenta, por exemplo, aqui o espaço entre os parágrafos para adicionar um espaçamento entre cada um dos parágrafos, tá bom? Então isso aqui é mais ou menos o que a maioria dos usuários iniciantes faz. Isso formata o seu bloco de texto, mas sempre que você escrever um novo texto, por exemplo, eu vou escrever aqui um novo texto aqui do lado, você vai precisar formatar de novo, e de novo, e de novo, porque essa formatação não está salva em lugar nenhum, você não consegue reutilizar ela. E é por isso que a gente utiliza estilos de parágrafo. Os estilos vão armazenar uma formatação que você criar para o seu documento, e você pode aplicar essa formatação facilmente aos seus projetos. O jeito mais simples de você criar um estilo de parágrafo é você efetivamente selecionar aqui o seu bloquinho de texto e aí você vem aqui no painel de caractere, vou pegar aqui, por exemplo, a fonte calibre, então você faz as alterações, diminui aqui o tamanho da fonte para 11 e depois que você faz as formatações no bloco de texto que você quer construir, você abre o painel de estilos de parágrafo e com esse texto selecionado, você clica aqui no sinalzinho de mais para criar um novo estilo de parágrafo. Então, essa formatação que estava selecionada quando eu cliquei no sinal de mais, criou um estilo de parágrafo, parágrafo 1, que eu posso clicar, e aí ele vai aplicar esse estilo que eu criei ao mesmo tempo que ele mantém a formatação. A partir de agora, sempre que eu desenhar um outro bloco de texto, eu vou apagar esse aqui e vou desenhar um outro bloquinho de texto, clicar com o botão direito, preencher com o texto espaço reservado. Eu posso agora selecionar esse bloco de texto e aplicar aquele estilo de parágrafo para que aquela formatação que eu criei já fique armazenada aqui. Pode dar um nó na sua cabeça, criar estilo de parágrafo, até porque existem várias maneiras de você fazer isso. Mas esse é o jeito mais simples. Você seleciona o texto, formata, depois vem aqui no painel e cria o estilo com aquele texto selecionado, porque ele vai chupar ali a formatação dele. Da mesma forma com que a gente pode criar estilos de parágrafo para formatar grandes blocos de texto, eu posso criar estilos de caractere para formatar apenas letras ou palavras do jeito que eu quiser. Então, ao invés de eu formatar um bloco inteiro de texto, eu vou formatar apenas um trechinho desse texto. Eu posso fazer exatamente do mesmo jeito. Eu posso selecionar aqui o meu bloco, a minha palavra que eu quero formatar, e eu posso vir, por exemplo, aqui na cor de preenchimento, e aí eu mudo a cor do texto para magenta. Ela vai ficar rosinha, olha, tá vendo? Eu vou tirar a seleção só para você ver, e depois eu vou selecionar de novo. Então ficou rosinha. Depois que eu pintei de rosa, eu posso vir aqui no painel de estilos de caractere. Você observa que ele já vem também com aquele estilo chamado nenhum, mas nesse caso a gente não vai mexer nele. Com esse texto selecionado, eu vou clicar aqui, olha, para adicionar um novo estilo. Então, como esse texto está selecionado, ele está pintado de rosa, esse estilo de caractere 1, automaticamente, quando eu clicar nele, eu vou aplicar essa cor rosa nos meus textos. Se eu vim aqui, por exemplo, no Facum e clicar nesse estilo, ele vai pintar esse texto de rosa. A diferença entre os estilos de parágrafo e de caractere
é que o de parágrafo formata o bloco inteiro. O de caractere formata apenas uma ou mais letras. O de parágrafo ele domina ali a formatação do parágrafo inteiro, e o estilo de caractere ele pode servir para você sobrepor essa formatação e acrescentar uma informação de quote, negrito ou alguma coisa desse tipo. Combinando esses dois elementos, eu consigo utilizar estilos grep para formatar texto automaticamente. Eu vou chamar esse estilo de caractere que eu acabei de criar de rosa. Então eu vou dar 2 cliques e vou mudar o nome dele aqui para rosa. Pronto. Depois, eu venho aqui no meu estilo de parágrafo que eu criei, e esse estilo de parágrafo 1 que eu criei, eu vou chamar ele de corpo. Então eu vou dar 2 cliques e vou chamar ele de corpo. E vou dar um OK. A partir desse momento, eu já tenho todos os elementos necessários para que eu possa utilizar estilos grep e formatar o meu texto automaticamente. Eu já tenho um estilo de parágrafo que pode servir para eu formatar o meu texto. Eu já tenho um estilo de caractere que vai servir para eu formatar as minhas palavras. Agora eu só preciso dizer para o InDesign o que ele deve formatar e como. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou desenhar aqui embaixo a palavra Clube do Design Pro. E aí toda vez que Clube do Design Pro aparecer, eu quero que ele pinte de rosa. O que eu posso fazer? Esse texto está formatado com o estilo de parágrafo de corpo. Então, eu quero que sempre que um texto que esteja formatado com esse estilo, e quando aparecer a palavra Clube do Design Pro, ele formate com rosa, que é aquele estilo de caractere que a gente fez. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no corpo, venho aqui em estilos grep, que é onde eu posso controlar esse estilo grep, já deixo marcado para visualizar aqui embaixo, e vou criar um novo estilo grep. Aqui em aplicar estilo agora, eu mudo para o rosa, que é o nome do estilo de caractere que eu fiz, e aqui eu vou escrever Clube do Design Pro. Se eu clicar aqui fora, ele já vai repetir ali a ação. Vou dar um OK e pronto. Se eu escrever Clube do Design Pro aqui no meio, Clube do Design Pro, ele já vai pintar de rosa sempre que essa palavra aparecer. Tá, Lilt, eu quero que ela fique rosa, mas eu gostaria muito que ficasse em negrito. A partir do momento que você já tem esses estilos criados e interconectados ali através do estilo de parágrafo e do estilo grep, qualquer alteração que você quiser fazer, você pode fazer diretamente nos estilos. Como assim, Lilt? O estilo de caractere rosa é o responsável por fazer a formatação rosa aqui do meu texto. Então, se eu der 2 cliques nesse estilo para abrir a janela de edição e eu fizer qualquer alteração nele, todos os textos que já receberam esse estilo vão ser modificados. É essa a ideia do estilo, na verdade. Facilitar a sua edição. Então, se eu venho aqui, por exemplo, em formato básico de caractere, que é onde eu controlo o negrito, itálico, tamanho de fonte e tudo mais, eu posso vir aqui, olha, no estilo da fonte e mudar para negrito. Deixa eu ver se eu tenho um negrito aqui em algum lugar. Ele vai carregar todos os estilos de todas as fontes. Eu vou colocar aqui, ó, bold. Se você clicar aqui em visualizar, você já vai ver ali que já está em negrito. Porque eu estou editando um estilo que já existe, que já foi aplicado a esse texto. Então, todo o texto que recebeu aquele estilo já vai ser modificado automaticamente. Se você quiser mudar a fonte desse texto especificamente, é só mudar aqui em cima. Eu quero que ela fique com a fonte, deixa eu ver aqui, uma fonte bem marcante. Vou colocar aqui a fonte Gil Sans. Vai, Gil Sans, já mudou ali, tá vendo? Vou colocar uma outra fonte. Fonte Inter. A Inter também é quadradinha. Deixa eu descer aqui. Eu vou pegar a fonte Times New Roman, vai. Times New Roman, pronto. Olha só. E aqui a formatação eu vou deixar em itálico. Pronto. Então, olha aí o resultado. Todas as vezes que o Clube do Design Pro aparecer, ele já vai colocar em itálico e em rosa, porque é a formatação do estilo rosa. Observe que até mesmo os outros textos que receberam o mesmo estilo, mas que não estão amarrados no estilo grep, também foram alterados. Por quê? Porque eles também estão com esse estilo rosa, só que eles estão aplicados manualmente, né? Eu não estou aqui com o Clube do Design Pro escrito, mas eu posso usar os estilos normalmente dentro do meu documento para aplicar essa configuração automaticamente. O legal dos estilos grep é que você pode utilizar marcações específicas para localizar texto e formatar esse texto automaticamente. E isso eu expliquei naquele outro vídeo sobre o estilo grep, que eu vou deixar linkado aqui na descrição e no card, e que eu recomendo que você assista para você expandir um pouco mais o seu conhecimento nesse assunto e entender melhor como é que você pode explorar os estilos grep, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo.
Espero que você consiga usar isso para exercitar a sua criatividade e usar em prol dos seus próprios projetos para formatar o texto que você quiser. Quando você edita estilos graphics no InDesign, você tem um mundo de possibilidades através aqui dos campos de pesquisa. Por quê? Isso aqui, na verdade, é apenas uma janela de pesquisa. Eu posso escrever clube do design, como posso escrever apenas clube. Assim, apenas a palavra clube vai ser formatada. Se eu quiser refinar essa minha pesquisa, eu posso utilizar caracteres especiais que estão disponíveis aqui nesse arroba aqui do lado. Ó. Então, eu posso utilizar esses caracteres para encontrar e refinar a minha pesquisa a fim de alcançar muito mais resultados. E, novamente, eu explico isso tudo nesse outro vídeo que está linkado aí para você, tá bom? Por enquanto era isso que eu queria te mostrar, uma dica bem básica para você começar a pegar as manhas sobre grep e estilos. Se você quiser aprender mais sobre estilo de caractere na prática, estilo de parágrafo, como é que você pode criar tudo isso do zero de um jeito bem legal, bem didático e 100% prático em projetos reais, não se esquece de conferir meu curso de InDesign aqui na descrição e tem cupom de desconto para você se matricular, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, usa a seção de comentários aqui embaixo, eu vou sempre te ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!